Boa noite a todos. Damos início à solenidade de lançamento do projeto Pai Presente, uma iniciativa da ONG Brasil Sem Grades em parceria com o Ministério Público, com a Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí e a sua Secretaria Municipal de Educação aqui do município de São Sebastião do Caí. Convidamos agora para trazer a sua sabedoria, através das suas palavras, o senhor Luiz Fernando Oderich, da ONG Brasil Sem Grades, que fará uma explanação sobre o projeto Pai Presente. Bom, eu faço minhas as saudações a todas as autoridades. E as coisas vão mudando, as crenças e os costumes da sociedade. O que a sociedade acredita? Há 50 anos atrás, mesmo que não havia uma lei expressa, notem bem, não havia uma lei, mas o uso e o costume da sociedade dizia que, no caso de um homem engravidar uma moça, ele era obrigado a casar. Por quê? Por favor. Por quê? Porque se entendia que o pai era necessário para duas coisas. Para prover o sustento da família. E segundo, para educar o filho. Okay? Essa era a crença há 50 anos atrás. Mas justamente a minha geração, a nossa geração, foi a geração que mudou, que transformou isso, e as crenças mudaram. Por favor. Hoje em dia, a mulher pode sustentar sozinha, e isso é um fato, a mulher pode sustentar sozinha. E eu já vi, não li, mas eu já vi um livro, uma vez, um livro escrito por uma feminista americana, contestando, chegando ao ponto de contestar a necessidade da figura paterna dentro da educação da família. E hoje em dia, inclusive, se fala muito seguidamente na produção independente, ou seja, da mulher simplesmente engravidar e ter um filho. Bom, e aí a questão da educação. Educação hoje em dia, quando se fala qualquer entrevista, quando se ouve qualquer depoimento na TV ou em qualquer momento, quando se fala em educação, a gente fala em escola, em creche. E quando a questão do sustento, que existia antigamente aquela necessidade, o sustento hoje em dia foi substituído por uma série de Bolsa Família, merenda escolar, seguro-desemprego. Existe uma série de coisas que amenizam essa situação e que, de repente, aquela função de ter que casar para ter um homem que sustentasse é uma coisa que ficou minimizada. E quando a coisa engrossa, então nós temos aí o Conselho Tutelar e nós temos a fase. Essa é a realidade. Mas eu queria chamar a atenção para vocês ali quando passou no início, assim, a gente colocou um vídeo e que ia mostrando uma série de cenas, de fotos, de brigas, etc. E com a musiquinha do Eric Clapton. E eu espero que todo mundo tenha percebido. Isso é o que a gente está vendo, a sociedade da maneira que está vendo. Conversando há pouco com o comandante aqui da brigada, né? A brigada está assoberbada de serviço. O promotor Charles, quando a gente foi a primeira vez, o Dr. Maureiro, fomos conversar com o Dr. Charles, o Dr. Charles tinha vontade de chorar, porque ele não aguenta mais a demanda por problemas que existem. E a gente tem que tentar fazer um diagnóstico. Por favor. Uma socióloga gaúcha que se chama Ana Liese Tuller, da Universidade de Brasília, ela fez uma pesquisa e chegou à conclusão em 180 mil certidões de nascimento, ela chegou à conclusão que 30% delas não constava a figura do pai. Nós fizemos uma pesquisa aqui em São Sebastião do Caí, porque de repente a gente já quer saber qual é a realidade aqui de São Sebastião do Caí. A realidade aqui de São Sebastião do Caí são 6%. São 6%. Então nós temos exatamente 271 crianças que estão ou nas creches, ou nas escolas municipais, ou nas escolas estaduais. Mas só no ano passado abandonaram a escola 58 crianças. E depois vocês vão ver que eu já posso somar dentro desses 58, mais da metade, se nós formos pesquisar, vocês vão ver, não tem a figura do pai também. Então,
Só para falar em gente assim que está na idade escolar, nós temos 300 pessoas. E se nós vamos falar na população total de São Sebastião do Caí, deve beirar a 1.000 pessoas em São Sebastião do Caí que não tem a certidão de nascimento, o nome do pai na certidão de nascimento. Por favor. A sociedade, essa mudança toda, um momentinho, vamos um passo de cada vez, por favor. A família, nesses últimos 40, 50 anos, a família mudou. A família, hoje em dia, o marido e a mulher, ou o homem e a mulher, ambos saem para trabalhar. Existe uma realidade, nós temos os meus filhos, os teus filhos e os nossos filhos. Essa é a realidade que existe, muito comum hoje em dia, certo? Os meus filhos, os teus filhos e os nossos filhos. Como todo mundo sai para trabalhar, para ganhar dinheiro, então nós jogamos para dentro da escola a função de educar. De tudo. Educar tudo. Na verdade, a escola deveria ser o lugar, eu sempre gosto de usar, assim, embora esses termos, esses verbos possam ser considerados sinônimos, ensinar e educar, eu digo assim, a escola ensina português, ensina matemática, ensina geografia. E os pais educam. Tá? Ok? Bom, em todos os casos, nós estamos jogando tudo para a escola. E a escola também tem problemas. Há uma série, a nossa escola está em crise. Se é essa discussão que a nossa secretária de Educação está propondo, se esse é o tema certo ou não é o tema certo, eu não sei. Mas que a sociedade tem que começar a rediscutir a escola, nós temos que discutir a escola brasileira, a escola pública brasileira, com certeza. Bom, essa escola não dando conta, porque eu estava conversando há poucos dias com a Kiki, e a Kiki estava me dizendo, né, que agora, terminando a época das férias, já tem professora que começa a tomar antidepressivo, porque agora vai começar as aulas, então as professoras já estão começando a ficar tremendo. Ok? Porque essa é a realidade. Vocês conhecem melhor do que eu. Eu acho que realmente eu fiz um bom negócio de não ter sido professor há 40 anos atrás. Bom, a escola faz o quê? Ela vai sustentando, vai aguentando e daqui a pouco, então, por favor, manda para o conselho tutelar. Então, eu não resolvo, chuto para frente o balão. Tá? O conselho tutelar tem um poder muito grande, mas também fica meio, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E eu sempre digo o seguinte, quando um caso chegou no conselho tutelar, já é tarde. Tudo que nós temos que fazer é para não ir, porque daí, quando entrou no conselho tutelar, aquilo daí vai num caminho assim de... daí é uma coisa, cada outra coisa, sempre o futuro sempre é pior do que o anterior. Bom, com as exceções, eu não estou fazendo uma crítica ao conselho tutelar, eu só estou dizendo que o sistema é esse. Bom, o conselho tutelar vai até um determinado ponto e daí entra, por favor, entra o doutor Charles, que não aguenta mais, né? Porque para ele São Sebastião do Caí é processo, é droga, é internação, é fazer o quê? Né? A coisa todos os dias é isso. O Ministério Público vai até um determinado ponto, chuta a bola para frente, ok? Manda para a fase ou manda internar numa clínica de recuperação de drogados ou qualquer coisa assim. E depois a fase, o caminho futuro, né? É o sistema prisional, daí vai ter os programas depois de recuperação de presos, e daí não sei o quê, a nossa prisão não recupera, todas essas coisas. Bom, nós queríamos fazer uma coisa, a proposta do Pai Presente é quebrar esse ciclo. De que maneira nós pretendemos quebrar esse ciclo? Por favor, colocando uma figura que está ausente, uma figura que está ausente. E nós vamos depois tentar demonstrar a importância dessa figura. Então, vamos ver, nós teríamos então, por favor, a próxima, essa seria então uma relação normal, uma família em que o pai realmente participasse da educação e que então aliviasse o serviço da escola. Bom, eu quero então mostrar para vocês a importância e por que eu falo tanto nesse assunto da paternidade responsável. Nós vamos ver agora dois assuntos.